Fala pessoal, Jander Ferreira aqui, nossa aula curso de redação oficial. Na nossa aula de hoje, falar sobre a Lei Complementar número 95 de 1998. Por quê? Porque essa lei complementar, ela já foi cobrada pela FGV e pelo Instituto Consulplan. Então eu falei, então vou falar sobre a Lei Complementar 95 e vou deixar critérios de sistematização mais adiante. Se der tempo, eu conseguir encaixar em uma outra aula, eu falo. Então, vem comigo, aumenta a tela, que a aula só está começando. Beleza, né, galera? Bom, vamos ao que interessa agora, que é a Lei Complementar 95 de 1998. O que você tem que saber aqui? Aqui, galera, eu vou falar de trás para frente do artigo 12, depois eu falo do artigo 11, não tem problema. Vamos lá, o artigo 12 nessa lei diz o seguinte: é uma lei que foi criada para regulamentar alterações de futuras leis. Então toda lei que é alterada, ela é baseada nessa lei aqui, a Lei 95 de 1998. Interessante, né? Uma lei serve para regulamentar, para organizar outras leis. É a lei mandando na lei, né? Incrível, né? Então vamos lá. A alteração da lei será feita. Então nós temos aqui, três incisos, tá? Indicando como que essa lei será feita. Ou melhor, como a alteração dessa lei será feita. Primeiro, mediante reprodução integral em um novo texto, quando se tratar de alteração considerável. Então imagina aquele artigo, tá? Eu tenho um artigo aqui. Eu posso eliminar todo aquele trecho do artigo e colocar um trecho novo. Na totalidade. Ele mudou o texto todo, o caput do artigo todo saiu e entrou um novo. Então foi uma reprodução integral. Beleza? É uma possibilidade. E a segunda aqui, mediante revogação parcial. É uma parte, é o exemplo anterior que eu tinha dado. Eu falei que uma parte, né, ficou e a outra foi alterada. Beleza? E na terceira, você pode substituir no próprio texto do dispositivo alterado. Lembrando que dispositivo pode ser artigo, pode ser inciso, pode ser a linha, tá? Item. Ou acréscimo do dispositivo novo. Jânio, não entendi não. Imagina, você está substituindo um trecho do artigo por um outro, certo? Beleza? Tá? Só que além dessa substituição, você vai acrescentar algo novo a essa lei. Percebe? Você não vai simplesmente alterar. Você vai alterar e vai acrescentar mais alguma coisa nessa lei. Ué, como assim? Imagina que você tem aqui o artigo, um exemplo, tá? O artigo 1º, tá? Aí você tem o artigo aqui, você tem aqui, tá? Aí o que você faz? Você altera esse daqui, tá? E mantém esses dois de baixo. Aí ele vai ficar pontilhado, certo? Vai ficar pontilhado porque é o trecho que foi mantido. Beleza. Então o que mudou foi essa primeira linha. Beleza. Além dessa alteração parcial, você também pode acrescentar mais um artigo. Entendeu? Vamos imaginar que nessa lei aqui tenha, sei lá, 10 artigos. Então o que você vai fazer? Você vai botar artigo 11? Não. Você vai botar artigo 10A. Por que é 10A? Porque já o último artigo é 10. Então você vai botar 10A. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. A linha B agora. É vedada. Vedada significa proibida. Mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigo. Preste atenção nisso, galera. Anota aí. É vedada, é proibida qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidos no inciso 5º do artigo 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior. Aqui,
Você acrescentou um artigo, certo? Qual é o artigo ou unidade imediatamente anterior? Seria o 11, né? Teoricamente. Mas você não vai botar 11, você bota 10A. Tá? Ah, vou acrescentar mais um. Artigo 10B. Ah, mais um. Artigo 10C. Tudo bem? Beleza? Ah, Jane, se eu mudar um parágrafo? Você bota parágrafo primeiro A. E se for o quinto parágrafo? Parágrafo quinto A. Tranquilo? Aí você tem um detalhe aqui. Seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para indicar os acréscimos. Então, quando você tem um artigo 10A, quando você bate o olho, você já sabe que foi um artigo que foi acrescentado posteriormente. Ele não é o original, não faz parte do... Ele não fez parte do projeto de lei, não. Ele foi acrescentado depois, tá? Beleza? Ó, é vedado, ó, proibido o aproveitamento do número de dispositivo revogado. Então você imagina o seguinte, imagina uma lei que tenha, um exemplo bobo aqui, tá? Uma lei que tenha 10 artigos, tá? Aí o artigo 5º foi, um exemplo, tá? O artigo 5º foi revogado. Só que antes do artigo 5º tem um artigo 4º, não tem? E depois do artigo 5º, tem um artigo 6º, certo? Digamos que esse artigo 5º foi eliminado. Você vai aproveitar o número do dispositivo revogado? Ah, vamos acrescentar uma lei, ou um artigo novo, e vamos aproveitar esse artigo 5º aí que está vazio, vamos preencher essa vaga aí do artigo 5º. Não pode. É vetado, proibido, tá? Beleza? Ó, é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado. Vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal, em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão revogado, vetado. Então, esse artigo 5º aqui, ele tem que estar escrito aqui, ó, revogado ou vetado, tá? Tanto faz. Beleza? D. É admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo. O artigo pode se desdobrar em quê? Você lembra? Ele pode se desdobrar em parágrafo. Lembra? Então, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão, ou seja, foi eliminado, ou acréscimo com as letras NR maiúsculas, entre parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da linha C. Galera, olha só. Olha aqui esse exemplo aqui. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Parágrafo 1º, aqui, ó. Aqui esse texto é o novo texto que substituiu o texto anterior, certo? E essa linha pontilhada é o texto da lei que continuou em vigor, certo? E esse NR, nova redação, entre parênteses, indicando que esse trecho aqui, ó, do parágrafo 1º, é nova redação, novo texto. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que está querendo dizer, tá bom? Bom, vamos ver agora o artigo 11, tá? O artigo 11 diz o seguinte: as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas para esse propósito as seguintes normas. Então, galera, a gente vai ver aqui que o artigo 11 ele vai orientar o legislador a criar as leis ou alterar as leis e que tenham clareza, precisão e ordem lógica. Essa própria lei, no artigo 11, explica os critérios de clareza, os critérios de precisão e os critérios de ordem lógica. Vamos ver clareza primeiro? Vamos ver esse cara aqui, ó. Vamos lá, clareza.
Para você ter clareza, você vai usar palavras ou expressões em seu sentido comum, certo? Nada de duplo sentido, tá? Quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. Vamos imaginar que há uma lei, tá, que fala sobre, sei lá, algum termo científico, o nome de uma planta lá, e você vai ter que colocar o nome científico. É um termo técnico, não tem como escapar. Você não vai botar lá um nome popular, um apelido de uma planta. Você vai botar o nome científico, ok? Beleza. Você vai usar frases curtas e concisas, tá? Lembrando a você, se você ainda não assistiu ao meu curso básico da gramática da língua portuguesa, vai lá na minha playlist, salva a minha playlist e assista o meu curso completo. Lá você vai ver o que é conciso. Conciso é a capacidade que o autor possui para expressar o máximo das suas ideias com o menor número de palavras. Ou seja, tem que ser eficiente, tá? É você fazer mais com menos. Beleza? C. Construir as orações na ordem direta. Aí, ó, tá vendo aí a importância de você acompanhar o curso básico de gramática da língua portuguesa? O meu curso lá, eu explico o que é a ordem direta. A ordem direta consiste na disposição das orações. Você vai ter lá sujeito, verbo, complemento e adjunto, tá? Numa ordem indireta, às vezes você coloca o adjunto primeiro, ou o verbo antes do sujeito. Então isso deve ser evitado, tá? Evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis. Tranquilo, né? Buscar a uniformidade do tempo verbal, certo? Paralelismo em todo o texto das normas legais, beleza? Dando preferência ao tempo presente e, ou melhor, ou ao futuro simples do presente. Tranquilo, né? Usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico. Então, o caráter estilístico é o excesso de pontuação, é muita vírgula, certo? Então, você tem que evitar isso, tá? Agora, vamos ver o segundo critério aqui, que é a precisão. Vamos lá? A precisão está aqui, ó. Viu? Deixa eu fazer uma... Ó. O primeiro critério é a clareza, certo? Tá aqui. O segundo critério, ó, é a precisão. Show? Então vamos lá. Precisão. Articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar a perfeita compreensão do objetivo da lei e a permitir que o seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar às normas. Imagina, você vai criar uma lei, é uma lei confusa, uma lei, o que está querendo dizer com isso aqui? Isso vai gerar problemas, porque o advogado vai ter dificuldade para entender, o juiz vai ter dificuldade para entender. O que o legislador quis dizer com isso? Então o texto tem que ser claro, para evitar aqueles problemas jurídicos, tá? Expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia, tá? Sinônimos, com um propósito meramente estilístico. Então, ó, evitar o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. Então, você, se tiver que repetir uma palavra, repita a palavra na lei, tá? Mas não coloca sinônimos, não, tá? Evite o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto. Perigoso isso, tá? É bom evitar. Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. Tá? Tranquilo. Usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado. O que quer dizer? Imagine que na sua lei você vai colocar uma sigla, sei lá, você vai falar, vai criar uma lei falando sobre, sei lá, sobre a ANAC.
Ah, mas eu não sei o que é a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, você coloca lá, Agência Nacional de Aviação Civil, tá bom, beleza. Explicou o que se trata essa sigla ANAC. Depois que você escrever essa sigla novamente, você já não precisa explicar que é a Agência Nacional de Aviação Civil, porque você já colocou na primeira vez, você já explicou na primeira referência no texto, tá? Show! Grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Então imagine que na sua lei está falando assim, serão destinados 50%, então 50% você vai colocar 50, tem que escrever por extenso, tá? Eu já vi em leis que tem lá realmente 50%, que aparece lá 50%, e entre parênteses fica lá 50, né? 50%, Números também, às vezes aparece lá número 1, número 2, por extenso, entre parênteses, tá? Aqui não está dizendo para colocar entre parênteses, mas eu já vi em leis entre parênteses, tá? Indicar expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões anterior, seguinte ou equivalente. Então imagina que o seu artigo, um exemplo, o artigo 10, o artigo anterior, o artigo 9º, não, você tem que colocar lá, de acordo com o artigo 9º. Ah, de acordo com o próximo artigo, não, de acordo com o artigo 11. Tem que estar expresso lá. Agora, temos o nosso terceiro critério aqui, ó, a ordem lógica. Vamos ver a ordem lógica aqui? A ordem lógica está aqui, ó. Viu? A ordem lógica. Reunir sob as categorias de agregação, subseção, seção, capítulo, título e livro apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei. Então vamos lá. O objeto da lei. Reunir sob as categorias de agregação, subseção. Você lembra? Um exemplo aqui, tá? O título, né? Você tem um conjunto de artigos, tá? Dentro do título, não tem? Então, você tem que fazer essa organização. Tranquilo? Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. Então, você tem um artigo. Esse artigo tem que tratar de um assunto. Você não vai falar sobre 2, 3 coisas no mesmo artigo. Se você falar de outras coisas, então fala num outro artigo. Cada artigo você fala de uma coisa, tá? Expressar por meio de parágrafos ou aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por esta estabelecida. Então você vai utilizar o parágrafo, os aspectos complementares. Então, o artigo você fala sobre o assunto principal. O parágrafo é um assunto complementar ou, de repente, até uma exceção, tá? A regra. Tudo bem? Então, beleza. Então, o parágrafo tem essa função aí. A gente já viu isso na aula passada. Promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens. Então, no inciso, na linha e item, você vai promover o quê? A discriminação. Você vai detalhar. Você vai esmiuçar e enumerar por meio dos incisos, alíneas e itens. Os incisos, alíneas e itens são aqueles trechos, são os detalhes, sabe? São as coisas mais melindrosas da lei. Assuntos gerais, você fala no artigo. Parágrafos é um assunto complementar, uma exceção. E nos incisos, alíneas e itens são subtópicos, são coisas mais detalhadas, mais discriminadas. Tudo bem? Beleza? Então, vamos brincar um pouquinho? Galera, olha, FGV, tá vendo? Maria, senadora da República, decidiu apresentar um projeto de lei alterando a lei XX, que disciplinava certa matéria de maneira que lhe parecia inadequada. Uma das alterações importaria no acréscimo de 2 novos artigos
ao referido diploma normativo, enquanto outra acarretaria a revogação de um artigo. À luz da narrativa e da técnica legislativa a ser adotada, é correto afirmar que... Galera, o que aconteceu aqui? A senadora, ela apresentou o projeto de lei alterando uma lei que já existe, que é essa lei aqui, XX, tá? Só que o que acontece? Essa senadora, ela julgou essa lei inadequada, tá? Então, qual foi o objetivo dela? Ela falou, pô, essa lei não tá legal. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 2 novos artigos e vou eliminar um. Porque se aqui, ó, não tá legal, eu vou botar fora e vou botar mais 2 importantes. Certo? Então, vamos imaginar, eu vou botar aqui, ó, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º. Vamos imaginar que essa lei XX tenha 5 artigos. Tudo bem? Beleza, né? Imaginou 5 artigos? Vamos imaginar que essa lei da senadora, que ela quer alterar, tenha 5 artigos. Beleza. Ela quer botar 2, certo? Ela quer botar 2. Então, o que ela vai fazer? Ela vai botar artigo 6º agora? Ela vai escrever artigo 6º e artigo 7º agora? O que ela vai fazer? Ela vai eliminar um, não vai? Olha lá, ela vai eliminar o outro também. Então vamos imaginar, escolhe um artigo aí, do 1º ao 5º, que ela vai revogar. Ah, tá, o 2º, vai. Então vamos imaginar que ela revogou o artigo 2º. O artigo 2º, ela revogou o artigo 2º. Agora ela vai acrescentar 2, não vai? Então esse artigo aqui, vou botar aqui, esses aqui são os novos, tá? Que vai acrescentar, beleza. Esse artigo aqui, ele pode ser encaixado aqui no artigo 2º? Sim ou não? Não, gente. Acabamos de ver que o artigo não pode ser renumerado. Tudo bem? Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo artigo, então ele tem que ver qual é o anterior. O anterior é qual? É o 5º, né? Não é o 5º? Então o que ele vai fazer? Ele vai botar artigo 5º A. Certo? E agora o outro? Ele vai botar 6º? Não, ele vai botar 5º de novo. 5º de novo? Só que agora vai ser B. Artigo 5º B. Ué, então quer dizer, Jana, que os artigos que são acrescidos, ele vem com essa inicial maiúscula depois? Exatamente. Toda vez que você vir um artigo que tenha lá uma letra maiúscula depois da numeração, você pode ter certeza que foi um artigo que foi acrescido. Beleza? E o revogado lá, Jana, o 2º lá, como é que faz? Ele vai vir, talvez, entre parênteses, revogado. Tá? Beleza? Ou com um risco. Tudo bem até aqui? Beleza, né? Vamos continuar, que isso aqui é a resolução de questão. Isso aqui não é aula não, hein? Vamos lá, ó. Os artigos da lei número XX devem ser renumerados, aqui, ó, após o acréscimo e a revogação de descritos? Claro que não. Não devem. Ó, não devem ser renumerados. Olha o que diz lá a lei complementar número 12 na linha C, ó, aqui, ó. É vedado o aproveitamento do número do dispositivo revogado, vetado. Você não vai, ó, o artigo 2º lá foi revogado. Vai aproveitar? Não, é vetado. Beleza? Tranquilo? Ó. Então a A tá fora. B. O número do artigo revogado pode ser aproveitado, passando a dispor sobre outra matéria. Pior ainda,
Se ele não pode ser aproveitado, ele vai ser aproveitado por um outro assunto que não tem nada a ver? Claro que não. Então, ó, letra B está completamente fora. C. Os artigos a serem acrescidos devem utilizar o mesmo número do artigo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética. Aí que beleza. Aqui, ó. Aqui, ó, o artigo 5º aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, artigo 5º A, tá vendo? Artigo 5º A. Artigo 5º B, aí, tá vendo? Utilizou o mesmo número do artigo imediatamente anterior, seguido de letra maiúscula, em ordem alfabética. Se eu criar o artigo 5º A, eu sei que foi antes da criação do artigo B. Show? Então, ó, letra C tá perfeita. Letra C tá perfeita. Mas, ó, vamos conferir as outras? Vamos lá. D. Como a mesma proposição veiculará 2 acréscimos e uma revogação, é obrigatório o aproveitamento do número do artigo revogado, de modo a evitar alterações desnecessárias na numeração. Galera, acabamos de ver, tanto a alternativa A quanto a B diz que são revogados o aproveitamento da lei. Não pode aproveitar. Agora o cara quer aproveitar de novo. Cara, que coisa chata é essa? A D, ó, tá fora. A letra A diz que não pode, a B também não pode, e a D também não pode. Tranquilo? Vamos lá então, ó. Letra E. A lei alteradora deve reproduzir a integralidade da lei alterada de modo a facilitar a compreensão de sua coerência sistêmica. A lei alteradora deve reproduzir a integralidade da lei alterada de modo a facilitar a compreensão de sua coerência sistêmica. Galera, em nenhum trecho do manual de redação da Presidência da República e nenhuma outra lei nós podemos encontrar essa parte que diz que a lei alteradora deve reproduzir a integralidade da lei alterada. O que ele reproduz é o trecho da lei alterada, não é a integralidade da lei alterada. O que ele reproduz é o trecho alterado. O trecho que não foi alterado, ele vai ficar com aquela linha pontilhada. Certo? Então, a integralidade da lei alterada, não. A parte da lei alterada, sim. Deve ser reproduzida na integralidade da lei alterada, não. O trecho da lei mudada, sim. Mas a lei toda não. Então, ó, letra E tá fora. Beleza? Portanto, ó, o nosso gabarito é a letra C. Ok? Questão 2, Instituto Consulplan. Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A técnica legislativa é o ofício de redigir normas, no caso leis, resoluções, emendas à Constituição, com o objetivo de produzi-las com clareza, precisão, coesão, de modo que sejam compreensíveis, eficazes e exequíveis, ou seja, leis que podem ser executadas, né? Imagine uma lei que você cria e que é impossível de ser praticada. Então ela não vai ser exequível, ok? Ó, a técnica legislativa é assim, ela redige normas, resoluções, emendas à Constituição, beleza, tranquilo, show, não tenho que negar. Próxima. Integridade, irredutibilidade, coerência, correspondência e realidade são requisitos que devem ser observados nas normas jurídicas mediante a elaboração das leis? Sim. Sim, são características, critérios que devem ser observados. Integridade, irredutibilidade, coerência, beleza, tranquilo. Agora, se tivesse lá incoerência, ou falta de clareza, aí beleza, aí estaria errado. Mas aqui, ó, tá tudo certinho, tá? Próxima. Então, vou botar aqui, ó, V aqui, vamos ver a próxima. A coordenação de ideias de um texto de lei
se expressa pela distribuição da matéria através de dispositivos articulados e numerados. Beleza, você vai ter lá artigo 1º, artigo 2º, parágrafo 1º. Tem dispositivos articulados, você tem ali uma hierarquia, ali, certo? Que obedece a uma sequência lógica hierárquica. Beleza. O conjunto desses dispositivos denomina-se articulado. Ok, beleza, tranquilo. Vou botar V aqui, tá? Próximo. A Lei Complementar Federal número 95 de 98 dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Galera, esse trecho aqui nada mais é do que a epígrafe da Lei Complementar 95 de 98. Aqui, ó, dispõe sobre a elaboração. Vocês vão ver nas próximas aulas que epígrafe, tá? Eu ainda não falei sobre epígrafe, mas epígrafe significa o resumo da lei, né? Geralmente na primeira página da lei, você tem ali no topo da lei, alinhado à direita, você tem ali a epígrafe, né? Que é o resumo da lei, né? Do que se trata aquela lei. Você não tem que ler a lei toda. Pô, essa lei fala sobre o quê? Ficar procurando ali algumas palavras-chave. A epígrafe já facilita a identificação daquela lei. Tá bom? Beleza? Então, ó, vamos considerar que todas estejam corretas, ó. Todas A, B, C, D. Aqui, ó, D. Portanto, ó, o nosso gabarito é a letra D. Galera, vem aqui comigo. Bom, gente, finalizamos aqui a nossa aula, tá? Então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até!